Hein? E a dúvida aí é Dudu, né? Que é o assunto, né? Porque o Palmeiras está classificado, todo mundo já sabe. Essa é a maior zebra da história da humanidade. O Palmeiras... Tem que entrar em campo. A maior zebra da história da humanidade seria o Palmeiras ser eliminado pelo Pedrinho. Tem que entrar em campo. Vai entrar em campo, vai jogar sério. Fala, Dona. Boa tarde, William, né? Amigos do F90, um abraço pro craque Djalma, pro Pedro, pro Bubu, pro fã de esporte. Eu tô na sua linha, tô indo nesse pensamento, viu, William? A gente tá aqui direto do Allianz, amanhã, né, Palmeiras e Deportivo Pereira, quartas de final, mas uma vantagem muito grande para ser administrada, né? Por 4-0. Né, no primeiro jogo, a goleada, né, um resultado muito importante da equipe do Abel Ferreira. E por se tratar de uma equipe treinada por Abel Ferreira, é praticamente impossível, né, o Palmeiras ser eliminado jogando dentro de casa e sofrendo 4 gols. Essa vantagem, assim, o Abel nunca perdeu, né, por mais de 4 gols desde que assumiu o Palmeiras. E você falava sobre a questão do Dudu, né, a notícia triste da semana, o Dudu lesionado fora da temporada, o grande símbolo, né, dessa era vitoriosa do Palmeiras, desde que ele foi contratado, um jogador extremamente querido pela torcida, tá fora. Né? A expectativa fica com um time misto, né, para amanhã. Ele deve mexer porque tem o clássico contra o Corinthians no fim de semana, então deve preservar alguns jogadores titulares. Nessa questão do Dudu, e aí eu quero até jogar uma pergunta para vocês debaterem aí na mesa, eu acho que a longo prazo, para não modificar muito o sistema de jogo do Palmeiras, ele pode ir ou com o Breno Lopes, que entrou bem contra o Vasco, sofre a falta, né, que foi marcado o golaço do Rafael Veiga logo depois, ou com o John, que é um jogador da base, que era meia na base, pode fazer esse lado esquerdo, mas procurando ali também essa faixa central, né, mais um articulador. São dois jogadores que não modificariam tanto esse sistema de jogo do Palmeiras. Ou, se tratando de um estrategista, ele pode inverter o Arthur. Pode colocar o Arthur pelo lado esquerdo. Ele já foi utilizado também dessa forma no próprio jogo de ida contra o Deportivo Pereira por 4-0. Eu acho que ele vai de Breno Lopes ou de John, William. O que vocês acham daí? Ah, boa. E aí, Djalma? Ou você pode, de repente, tirar alguma da cartola e falar, pensei um negócio que ninguém pensou. Não, ele já utilizou também, quando ele não quis tirar o Rony do centroavante, até no jogo contra o Palmeiras, jogou o Endrick. Ou contra o Corinthians, jogou o Endrick pela ponta esquerda. Foi. O Rony. No Paulista. E mantém o Arthur na direita. Mas eu acho Repete aí como é que é? O Arthur que vem jogando. Claro. O Rony também na sua posição. E o Endrick, ao invés de jogar de centroavante, pela esquerda aberto. Você daria essa chance pro Endrick? Eu daria, porque também ficaria menos cobrança, né, em relação ao gol, né? Quando ele joga ali de 9, essa cobrança do gol, isso vem atrapalhando. Mas eu acredito que deva manter a formação da equipe com o Breno Lopes. Eu acho que ele não vai alterar muito a equipe, porque o Breno Lopes tem, lógico, devido às proporções, né, não é um jogador como o Dudu, mas de velocidade, de pra cima, incisivo. Então acredito que deva manter assim, para não mudar muito a formação da equipe do Palmeiras. Você falou uma coisa interessante. Não era um bom jogo para tentar o Endrick pelo lado aí? Porque assim, gente, tudo bem, eu sei que é Libertadores, tem que respeitar, ok, perfeito. Mas, pelo amor de Deus, o Endrick não é um Pereba. Você colocar o Endrick não significa que você está chutando o pau da barraca. Ao contrário, talvez para ir dando confiança. Esse menino precisa de confiança de novo, precisa voltar, a cobrança foi grande. Esse ano foi um ano frustrante para quem esperava muito do Endrick. Para ele foi frustrante também, a gente sabe que, né, mexeu com a cabeça dele. Não seria legal essa tentativa com o Endrick num jogo onde o Palmeiras está com 4-0 de vantagem? Até para ele recuperar a confiança, voltar a ser uma opção pro Abel. Não que ele tenha deixado de ser, mas esfriou muito aquilo que se esperava dele, hein, Pedro? Eu acho que tem uma questão de confiança. Tem um trabalho muito razoável do Abel de introdução dos jovens. Ele não sai lançando a esmo ali como se fosse só para dizer que lançou. Acho que tem uma questão de confiança, só que eu acho que esse jogo com o Deportivo Pereira não necessariamente é um jogo para dar confiança ao Endrick. Eu acho que ele já está olhando um pouco mais para frente. Tem uma semifinal de Libertadores daqui a um mês. Eu acho que já vai começar a testar algo que pode pintar por ali. E se tratando de Abel Ferreira, eu sinceramente, eu acho que a última coisa que a gente pode imaginar dele é o óbvio. Eu entendo o Caio Arthur por ali, mas eu acho que ele gosta muito de gente que joga de fora para dentro. O Arthur não necessariamente na esquerda, ele vai fazer um jogo de fora para dentro. Eu não descarto, alguns podem achar loucura, o Mike já atuou em alguns momentos pela lateral esquerda.
Eu não descarto nem que seja no treinamento ou numa fatia de jogo, ele tentar ver o que pode... O Mike hoje é um ponta. O Mike hoje é um ponta do elenco do Palmeiras. Quase sempre joga um Marcos Rocha fazendo a composição do corredor defensivo e o Mike chegando como um ponta. Foi assim que ele fez no segundo tempo contra o Vasco. Afundando o Mike de ponta, foi assim que ele fez na semana passada, Mike de ponta. Ele tem o Arthur por ali. Não sei se ele pode tentar alguma coisa muito novo assim da cabeça dele, eu fujo do que a gente está imaginando. Não é que eu acho que é a opção mais palpável. Só que eu acho que a última coisa que a gente tem que esperar do Abel é o óbvio. Ele tem um elenco curto e a partir desse elenco curto ele vai testando tudo que ele pode. O Breno Lopes me parece o mais razoável, já fez muito essa função por ali. Você tem que pensar em quem não vai bater com o corredor do Piquerez, o que ele vai pensar por ali. Você tem que ver que ele pode talvez tentar um jogo que o Piquerez tem que ficar um pouco mais. Ele pode deixar o Arthur por ali para fazer esse corredor um pouco mais aberto com a perna esquerda, mesmo pela esquerda. Então, eu acho que não vai ter exatamente uma substituição assim pragmática, sai A, entra B. Eu acho que vai variar do jogo. Eu acho que ele pode ter um jogo com o Arthur por ali, o Piquerez passando menos. Ele pode ter um jogo com outro tipo de peça, o Breno, o Piquerez passando um pouco mais. O Arthur, talvez abrindo pela direita, o Mike sendo uma opção para segundo tempo, para flutuar. Ele pode mudar talvez o desenho de ter somente um cara no triângulo chegando um pouco mais à frente, dois caras por ali abrindo os pontos, dependendo do que ele vai encontrar de desenho defensivo. Eu acho que a única coisa que não vai ter é uma escalação definida. Saiu o Dudu, substitui esse aqui até a volta ele vai dele. tateando agora, né? Pedro. E esse jogo, só para passar para o Donan, e esse jogo ele vai começar a tatear para entender. Por isso eu não vejo um Endrick ali para dar confiança. O dar confiança para o Endrick é um outro momento. Mas colocar o Endrick também não faz parte do tatear? Você pode colocar o Endrick no decorrer de uma partida. O Endrick caindo pela esquerda. O Endrick é um jogador, a característica dele, o Djalma pode falar também, Donan. O Endrick é um cara que arrasta. Ele não é um cara para ficar preso ali, para cumprir um papel que ele não foi por ali e não veio bem. Talvez o Endrick por trás do atacante, talvez o Endrick fazendo uma função de atacante, se o Rony não tiver, eu posso achar um pouco mais palpável de tatear. Ele vindo da esquerda para quebrar um galho, pouco fora das condições dele, pouco fora das características dele, no momento que o Abel precisa olhar para daqui a um mês, para a semifinal de Libertadores, o campeonato do Abel é prioritariamente a Libertadores, juntamente ali com esse clássico de brasileiro, você tentar entender o que vai se abrir ou não do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se, ainda que tenha essa vantagem de 4-0, seria algo para Endrick por ali para dar confiança para o menino. Posso dar minha visão diferenciada e mercantilista dessa questão? Ah, sim, você que gosta de dinheiro. Exatamente. Nós temos 3 grandes analistas táticos, o Donan lá, o Djalma já falou, o Pedro I. Escreveram todas as possibilidades, as variações, né, as modificações, o quem vai, quem sobe, quem desce e tal. Lá vem. Prepara, Djalma. Então, eu vou falar apenas do que eu mais gosto, que é dinheiro. A cada 5 gols que o Endrick marca com a camisa do Palmeiras, pinga 2,5 milhões de euros, mais ou menos 13 milhões, quase 14 milhões de reais na conta do Palmeiras. O Endrick, nesse ano, já atingiu a marca de 5 gols, mesmo jogando pouco. Mesmo com o Abel Ferreira dando poucos minutos, ou aproveitando ele poucas vezes. Teve um momento ali no final do Paulista, né? E ele fez gol decisivo, né? Inclusive na final ali e tal. Então, num jogo como esse, que tá absolutamente resolvido, um jogo em casa, você já ganhou de 4-0 desse rival, em tese o Palmeiras, se forçar um pouquinho, ganha também fácil. Então, até se tiver pênalti, não deixa o Veiga bater, deixa o Endrick bater, porque aí você vai acumulando um pouco mais de dinheiro para arrumar o avião, para dar um aumento. Para arrumar o avião? Para arrumar o avião, um dinheirinho para dar um aumento pro Gustavo Gomes, que deve estar louco para sair com a proposta que tem dele de fora, entendeu? Você falou vai ter que o salário do Dudu é muito caro, ele vai ficar 6, 8 meses no estaleiro, ajudar a pagar o salário do Dudu, entendeu? Então, num jogo como esse, se você não colocar o Endrick para fazer gol nesse jogo e ganhar 2,5 milhões de euros, você vai colocar quando? Contra o Corinthians no fim de semana? Então, assim, esse é o jogo para você ganhar dinheiro com o Endrick. Você falou em quanto? Passar pro Donan, você falou em quanto? 2,5 milhões de euros. 13. Sabe quanto vale a vaga nas semifinais? Pô, mas já não tá classificado? A gente não tá falando já que o jogo é só protocolar? Então, sabe quanto vale a vaga na final, caso você seja vice-campeão? Então, se botar o Endrick hoje, o Palmeiras vai ser eliminado? Você acha que o Palmeiras vai ser eliminado se o Endrick jogar? Eu só tô te falando que o Endrick não vai fazer 5 gols hoje. Não, mas ele pode que ele faça vai aumentando a conta. A vaga na semifinal, ela vale mais de 10 milhões, se eu não me engano. Não, a vaga já está garantida. Já está garantida. A vaga já está garantida, você pode ganhar um pouco mais. O vice-campeonato vale aproximadamente 30 a 35 milhões, ou seja, você precisa carimbar a sua ida para a final. Então dá pra brincar com esses gols, do Endrick. Hoje dá pra brincar, e amanhã, né? Amanhã dá pra brincar. E em outro momento, mas acho que o Donan chamou lá. Falou, Donan. Não, essa linha que o Bubu tá falando, eu não vou nem tanto pela parte financeira, né?
Eu acho que por ele não ter entrado no jogo contra o Vasco, pode ser uma boa oportunidade para ele rodar um pouquinho mais o elenco e dar uma oportunidade para o Endrick amanhã contra o Deportivo Pereira, né, na Libertadores. Ele já entrou e foi bem no jogo aqui contra o Barcelona, né, de Guayaquil. Pode ser uma oportunidade para ele jogar um pouco mais. Eu acho que para pensar no Endrick jogando pela ponta, por ele ser canhoto, eu gostaria de ver ele mais pelo lado direito. Porque aí pode ser uma possibilidade dele puxar para a perna boa, para a perna canhota e vir para um arremate, vir para uma finalização, que é uma grande virtude dele. Agora, esse Palmeiras, ele é um time com muito repertório, muito rico, né, taticamente. Eu também não acredito que vai ter... Esse cara vai ser o substituto ideal do Dudu. Durante a partida, esse Palmeiras muda muito. Em determinado momento, o Piquerez abre mais, ataca o corredor, né? Para vir para a ultrapassagem, fica mais aberto para gerar uma amplitude, para abrir a defesa adversária. Em outros momentos, ele vem por dentro, né? O próprio Dudu, que está lesionado, é um cara que sai da esquerda, mas em vários momentos aparece por dentro também para tentar uma aproximação ali com o Rafael Veiga e também com o Rony. Ele tem muitas possibilidades para tentar modificar. Pode ser um Arthur invertido, pode modificar o próprio Rony. Essa eu acho que é uma possibilidade não tão razoável, porque o Rony jogando como 9 de movimentação, ele é muito importante para o time funcionar, mas durante uma partida, ele pode, por exemplo, puxar o Rony para a esquerda, colocar o Flaco Lopes, colocar o Endrick. Ele tem peças para isso. O que a gente sabe é, para não modificar tanto o sistema, Breno Lopes ou John. Eu acho que seria, né, para ele não modificar tanto esse lado esquerdo, que é um lado que estava funcionando muito ali, principalmente com o Piquerez, né, sendo um cara melhor ofensivamente nessa temporada. Algumas informações importantes para passar para os amigos aí, né, conversarem um pouquinho mais sobre isso. Muito provável que o Zé Rafael jogue, tá? O Zé Rafael não jogou contra o Vasco, muito provável que ele receba minutos importantes, até pensando no clássico do fim de semana. Ele deve vir com um time misto, deve preservar alguns jogadores titulares, porque tem o Corinthians no fim de semana. O Zé Rafael é um cara que vai precisar dessa sequência, deve formar essa dupla de base do meio-campo, né, de volante, com o Richard Rios. Essa é a possibilidade maior para a equipe do Palmeiras amanhã. 29 mil ingressos já vendidos para a partida de amanhã, e a gente tem aqui a torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, integrantes, já preparando um lindo mosaico para amanhã, viu? Tá preparando um lindo mosaico, uma linda festa para a confirmação de vaga, né? Se fosse outra equipe, né, amigos, acho que a gente conseguia ainda colocar o Deportivo Pereira no páreo, mas se tratando de um Palmeiras, de Abel Ferreira, consistente, maduro, muito forte taticamente, o time é ser batido, um time que não se acha superior, ele mostra que é superior sempre com foco. Eu acho muito pouco provável que esse Palmeiras, né, tome uma goleada aqui e acabe eliminado da Libertadores. Acho que o Palmeiras agora ele tem que começar a pensar na sequência, no Boca Juniors, no Boca Juniors ou no Racing. Cara, isso não existe. O Palmeiras tomar 4 do Pereira, isso não existe. Sabe quando foi a última vez que o Palmeiras perdeu por 4 gols de diferença? Alguém lembra? Lembra? Não, antes do Abel. 2015, né? O dono Palmeiras tomou uma goleada. Curitiba, Teve um 6x0. Teve um Goiás, sei lá, 5x0. Teve aquele 7x2 pro Vitória. Pô, mas aí foi em começo do século. Eu acho que foi 7x2 pro Vitória. Dona pode até confirmar. Não, teve o Curitiba e Goiás era um goleado. Teve um Mirassol aí nesse meio de caminho. Mirassol sem sol. Foi em 2015, se não me engano. É muito bom não lembrar, hein? Deve ser bom torcer pra time. Mirassol foi 6x1, não foi? Teve um jogo pra Chapecoense também. 5x0. Né? Mas isso aí, meu amigo, ficou lá atrás, ninguém lembra. O Filipão de 2012 foi o que tomou do Curitiba, acho que uns 5x0, uma coisa assim. 6x0. 6x0. O Bubu que da estatística, o que interessa, hein, Dona? Não foi o Filipão de 2012, não era, não? Esse Palmeiras aí, do Abel. É um outro papo. É outra conversa. Outro é isso. Então é isso que eu tô falando. Por isso que assim, gente, é um papo de, é até um papo de louco. Assim, o futebol tem que ser jogado, tem que entrar em campo, as coisas têm que acontecer, tem que respeitar o adversário. Mas, gente, é um papo de louco. Eu acho que é um papo de louco. Imagina, o Palmeiras, olha, mas tem que tomar cuidado. Gente, cuidado, toma. Futebol ali de amanhã, pelo amor de Deus, cara. Não.